Olá, paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Vamos agora continuar na nossa apostila de número 3, trabalhando a segunda matéria, História da Igreja 2, ok? Paramos na página 103, iniciamos na página 105, Igreja Medieval. Gregório I o Grande, bispo de Roma, tem sido considerado o primeiro papa e ele foi o marco da divisão da história da Igreja Antiga para a medieval. A Igreja Patrística, até o início do IV século, foi caracterizada pelas perseguições e erudição teológica. A partir do V século, com a queda de Roma pelos bárbaros em 476, o Ocidente ficou dividido em vários reinozinhos bárbaros e a Itália se tornou reino gótico. Depois, uma província bizantina sob domínio do imperador oriental. A partir de então, a Europa Ocidental viveu momentos de angústia e afetou a Igreja. A Igreja medieval foi caracterizada por alguns acontecimentos e mudanças que transformaram completamente a sua natureza e forma, que gerou muitos movimentos que protestaram contra a sua estrutura e ensinos que mais tarde culminaram na Reforma Protestante. Alguns episódios importantes aconteceram nesta época e foram os seguintes. Aconteceram 7 cruzadas no período de 200 anos. Origem e fortalecimento do papado, surgimento do islamismo, divisão da Igreja Oriental e Ocidental, expansão da Igreja, surgimento de movimentos leigos de reforma, corrupção da Igreja, surgimento de precursores que pregavam uma reforma na Igreja. O papado, origem. O termo papa significa papai. A questão mais importante não é a origem do termo papa, mas como o bispo de Roma chegou a ser tão considerado na Idade Média. As opiniões divergem quanto à origem do papado. Os historiadores católicos atribuem a Pedro o título de primeiro papa, porém não existe nenhum documento histórico que afirme que Pedro foi bispo de Roma. Durante os primeiros séculos da história da Igreja, o centro numérico do cristianismo esteve no Ocidente e por isso os bispos das cidades como Antioquia e Alexandria tinham muito mais importância que o bispo de Roma. E mesmo quando a Igreja do Ocidente alcançou certa notoriedade, se deveu à África Latina, em contribuição teológica e espiritual de Tertuliano, Cipriano e Agostinho. A importância do bispado de Roma foi desenvolvido gradualmente, e como Roma era a capital do império, a igreja e o bispo dessa cidade logo se viram em posição de destaque. Em todo o império, a igreja começou a se organizar de acordo com os padrões estabelecidos pelo Estado, e as cidades que tinham jurisdição política sobre uma religião, logo tinham jurisdição eclesiástica. Os bispos de Roma reivindicavam primazia, tiveram suas intenções frustradas pelos acontecimentos históricos e políticos. Com a transferência da capital do Império para Constantinopla, Roma perdeu seu poder político. Segundo, com a divisão do Império em dois, em 395, entre o Império Ocidental e o Oriental, tornou mais difícil ao bispo romano de conseguir reconhecimento de sua autoridade pelo Oriente. Bem, temos aqui essa primeira parte. Segundo tópico, página 107, o ápice do papado. O papado atingiu seu apogeu com Inocêncio III. O papado nunca exerceu poder absoluto sobre todos os setores da vida, como fez na Europa da Idade Média, entre 1054 e 1305. Inocêncio III foi eleito papa pelos cardeais romanos com a idade de 37 anos e acreditava que o sucessor de São Pedro tinha a missão de governar não somente a Igreja, como também o mundo. Algumas das decisões de Inocêncio III são: ordenou 2 cruzadas,
decretou a transubstanciação, proibiu a leitura da Bíblia em vernáculo, instituiu a Inquisição, mandou massacrar os albigenses. O declínio do papado. Com a morte de Inocêncio III em 1216, o poder papal entrou em declínio, tendo seu pior momento em Bonifácio VIII, que, seguindo o exemplo de Inocêncio III, tentou impor a sua autoridade aos reis da França e Inglaterra, mas os reis desse país não se submeteram às ordens dele, gerando grandes conflitos. Com a morte de Bonifácio, Clemente V tornou-se papa e transferiu a corte papal de Roma para Avignon, em 1309. Com essa transferência, foi inaugurada uma era conhecida como cativeiro babilônico do papado, quando em 1377 o Papa, sem autoridade temporal, foi apenas uma peça nas mãos dos monarcas franceses. Página 110, a expansão da Igreja. Até o princípio da Idade Média, o cristianismo havia alcançado a região da Ásia Menor, norte da África, Roma, Espanha, Grécia, Gália, Egito e alguns lugares nas Ilhas Britânicas. Depois de Antioquia, capital da Síria, e Éfeso, a Irlanda talvez tenha sido o maior centro missionário e foi responsável pela evangelização de vários povos na Idade Média. Expansão missionária. Escócia, o grande missionário desse país foi Columba, de 521 a 597, havia sido instruído na Irlanda em 563. Columba se fixou com 12 companheiros na ilha de Iona, na costa da Escócia. Ali fundou um mosteiro que se tornou um centro missionário. A Escócia foi ganha em cerca de 590. Anglo-saxões da Nortúmbria foram evangelizados por missionários provenientes de Iona, Escócia, por volta de 537. Em Nortúmbria, o rei Oswaldo e todo o seu reino se tornaram cristãos. Grã-Bretanha. Vários reinos da Grã-Bretanha foram alcançados por meio da base missionária em Nortúmbria. Escandinávia. A expansão do cristianismo nesta região foi vagarosa e lenta. A Noruega foi evangelizada por missionários ingleses por volta do ano 1000. Rússia e Polônia. Os eslavos contavam com um grande número cujas ramificações ocupavam a atual Polônia, Rússia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Grécia. Os maiores missionários entre os povos eslavos foram os irmãos Cirilo e Metódio. Cirilo inventou uma escrita eslava que se tornou a base do alfabeto russo e começou a traduzir os evangelhos. Os irmãos missionários tiveram grande êxito no trabalho desenvolvido na Morávia e introduziram uma versão eslava da liturgia. Na Morávia, o cristianismo alcançou a Boemia no final do século IX. A Europa Oriental foi evangelizada nesta época a partir do ano 864. China. Os primeiros missionários que chegaram a esse país eram procedentes da Itália e outras regiões europeias. Entre eles estavam alguns domicianos e alguns dominicianos e muitos franciscanos. Mas foi o franciscano João de Montecorvino que, depois de obter uma carta do Papa, começou o trabalho missionário na capital Cambaluque, atual Pequim, com muito êxito. Árabes. Muitos missionários trabalharam na evangelização dos muçulmanos, mas com poucos resultados. São Francisco conseguiu pregar ao sultão do Egito e, seguindo seu exemplo, os franciscanos empreenderam um trabalho muito bem sucedido Muitos deles perderam suas vidas nesses campos missionários. Um famoso missionário entre os árabes foi Raimundo o Louco, que estudou árabe e em 1291 começou em Tunis a obra missionária. Em 1315 morreu por apedrejamento. Apesar de terem sido poucas as suas conquistas missionárias, o seu esforço tem sido grandemente reconhecido. Países Baixos. O monasticismo beneditino muito contribuiu com a expansão da igreja medieval. Um exemplo foi Bonifácio, monge beneditino, que nasceu em 680 na Inglaterra e, se sentindo vocacionado para a obra missionária, partiu em 716 para os Países Baixos.
Separação da Igreja Oriental e Ocidental. Os primórdios da separação da Igreja se acham na divisão do Império Romano em 395. A partir dessa data, o mundo romano foi administrado separadamente por 2 imperadores, quando então as diferenças culturais e econômicas intensificaram-se. Quando o Ocidente foi invadido pelos bárbaros, o Império Latino, com capital em Roma, entrou em colapso, enquanto o grego, cuja capital estava centralizada em Constantinopla, continuava a florescer. Embora o império estivesse dividido, a Igreja permanecia unificada contra as heresias e os concílios ecumênicos, nas suas decisões, representavam o pensamento tanto da Igreja Oriental como ocidental. Algumas questões de grande importância e outras de importância secundária iriam acirrar o relacionamento entre a Igreja Latina e Grega. 2 diferenças fundamentais entre as tradições católica latina e ortodoxa grega desenvolveram-se durante a primeira parte da Idade Média. A primeira diz respeito ao papado. Os orientais não gostavam da forma com que os papas começavam a se referir a si mesmos como se gozassem de autoridade universal e não mais com os bispos do Ocidente. A segunda foi um acréscimo ocidental ao credo de Nicéia, com a frase ex patri filioque, que emendou a forma antiga a fim de declarar que o Espírito Santo procedeu do Filho, bem como do Pai. No entanto, havia sido acordado no século IV que qualquer alteração no credo só seria por consenso conciliar. Outras diferenças entre as igrejas que mais tarde causaram a chamada Grande Cisão, Grande Cisma de 54 foram: o primeiro, intelectual, o Ocidente era mais prático e que facilitou a formulação de uma teologia ortodoxa; doutrinária, o acréscimo ao credo niceno, filioque; celibato, no Ocidente, os clérigos abaixo de bispo não podiam casar, aos do Oriente era permitido. 4, imagens, as igrejas do Ocidente usavam imagens e escultura no culto, a oriental eliminou as esculturas, mas conservou os ícones, geralmente imagens de Cristo para serem reverenciadas, mas não cultuadas. Política, no início do século IX, o Papa Nicolau I quis interferir na nomeação do patriarca da Igreja Oriental, o que intensificou as más relações entre as 2 igrejas. E 6, outras questões. O uso de pães asmos na Eucaristia, a igreja usava pão sem fermento, barbas dos sacerdotes e as tonsuras dos monges. As principais questões que causaram a divisão da igreja foram o filioque e o papado. Em 1054, o Papa Leão